Estou de volta aqui para um vídeo rápido, ou pelo menos tentarei ser rápido nesse vídeo, bem breve, para comentar um pouco sobre Thunderbolts, o segundo filme da Marvel que eu comento aqui no canal. O primeiro foi o Capitão América, né? Admirável Mundo Novo. Eu fiz rápidas considerações sobre o filme. E aqui eu farei o mesmo com o filme dos Thunderbolts. Bom, para quem não sabe, Thunderbolts é uma força-tarefa que a Marvel criou nos quadrinhos lá na década de 90 para resolver situações que alguns personagens não conseguiriam resolver. E a primeira investida dos Thunderbolts nos quadrinhos dos anos 90 foi contra o Incrível Hulk. O Hulk que, nesse período, estava separado do Bruce Banner e estava tentando na verdade, encontrar a sua metade na Terra, que foi deixada numa dimensão de bolso onde o Bruce Banner renasceu, no que culminou em uma saga bem chata, na verdade, nos anos 90, chamada Heróis Renascem. E depois dessa investida dos Thunderbolts para com o Incrível Hulk, a missão deles era tentar deter o Hulk, parar as destruições do Hulk, tivemos depois um outro encontro dos Thunderbolts com o Hulk, que foi na mensal dos Thunderbolts, história inédita no Brasil, nunca foi publicada por aqui, onde nesse encontro do Hulk, na verdade esse encontro dos Thunderbolts com o Hulk, eu já achei muito bom, diferente da edição do Hulk, né? Acho que foi 440, teve os desenhos do Mike Deodato Jr., mas esse segundo encontro do Hulk, dos Thunderbolts com o Incrível Hulk, que o Hulk faz uma participação na mensal dos Thunderbolts, eu já achei muito bom porque tivemos uma história ali onde uma integrante dos Thunderbolts, eles são fora da lei, tá? Deixando claro aqui, são fora da lei, todos eles ali têm culpa no cartório, tá? Eles não são apenas super-heróis ali, limpos, puros e tudo mais, todos ali têm culpa do cartório. Então, nesse quadrinho que estou lembrando aqui, resgatando na verdade, o Thunderbolts era formado por Gavião Arqueiro, Rocha Lunar e mais alguns personagens ali que eu esqueci o nome. E a Rocha Lunar, que já incriminou o Hulk, é uma história, um arco na verdade muito bom, escrito pelo Roger Stern com arte do Saul Buscema, que está na coleção histórica Marvel Incrível Hulk. Ela tinha a obrigação de acalmar o Bruce Banner e falar com o Bruce. Só que aí um outro personagem de uma trama que eu não vou dar spoilers aqui, ele aparece e provoca a zanga do Bruce Banner. Bruce Banner se enfurece, fica com raiva e se transforma inadvertidamente no Incrível Hulk. Inclusive essa história tem desenho do Mike Bagley, que eu achei foda pra caralho. Aí o Hulk, instintivamente instintivamente ele não sabe, né, porque está sendo atacado por Thunderbolts e tudo mais, ele provoca alguns ferimentos, né, de forma instintiva, né, instintivamente. A versão selvagem do Hulk provoca alguns ferimentos em alguns integrantes do Thunderbolts. E depois, no final, o Gavião Arqueiro tem que disparar uma flecha do Bruce Banner para evitar que o Bruce Banner fosse morto por um outro personagem ali, tá? Então ele dispara essa flecha do Bruce para que o Bruce fique temporariamente ferido, né, inconsciente, mas depois ele volte a se levantar e siga a vida dele como um fugitivo. Bom, maiores detalhes eu deixei uma postagem desse segundo encontro do Hulk com os Thunderbolts no meu blog Caverna do Hulk. Dê uma acessada lá que vocês vão ver. História inédita no Brasil. Bom, feito aqui essas curiosidades sobre os Thunderbolts, vamos falar agora sobre o filme, né? O filme dos Thunderbolts, pelo que eu vi, ele já tem uma formação diferente. Tem o Guardião Vermelho, tem a Nova Viúva Negra, tem o agente americano Johnny Walker, tá? Que eu vou comentar aqui. O agente americano Johnny Walker, e temos o Bob Reynolds, que é com certeza a melhor coisa do filme. É a melhor coisa do filme. É o Bob Reynolds. Eu vou explicar aqui o porquê. Mas falando aqui do Johnny Walker, vocês perguntam aí, pô, mas quem é esse agente americano aí? Acho que muitos assistiram a série do agente americano, né?
E acho que acharam a série meio bosta, né? A série do Agente Americano é uma merda, da Disney. Eu também não gostei, achei uma merda. Erraram na escalação do elenco. Mas nos quadrinhos, o Agente Americano é o Johnny Walker, o nome, pelo menos acertaram. Que o Johnny Walker, antes dele ser o Agente Americano, ele vestiu o uniforme de Capitão América, substituindo o posto do Steve Rogers, tá? Que inclusive esse período, já até comentei no canal, do novo Capitão América, que foi o Johnny Walker, se deu quando um certo personagem, ele mexe ali, né, nos pauzinhos, pro Steve Rogers perder o posto de Capitão América e alguém substituí-lo. E o Johnny Walker substitui o posto, né, de Sentinela da Liberdade. Enquanto o Steve Rogers, ele se torna o capitão. É na minha opinião, um marco de histórias muito foda. Lá dos anos 90, escrito pelo Mark Gruenwald, tá? Enfim, depois dê uma conferida aí. Dê uma conferida porque até recomendo vocês comprarem o encadernado para que vocês conheçam mais sobre o Agente Americano. Eu não vou dar spoilers aqui. E inclusive vocês saberem o porquê dele ter recebido o nome de Agente Americano, né? Ele passou a trabalhar para o governo, tá? Acontecem algumas coisas ali quando o Johnny Walker vestiu o traje de Capitão América, onde ele toma algumas decisões que tornam o Johnny uma espécie de Mad Max. Ele meio que, de uma forma, ele acaba corrompendo o uniforme de Capitão América por conta dos métodos, tanto quanto extremos, que ele acaba tomando, que torna ele um justiceiro sanguinolento. Então o Johnny Walker quase, né, tem uma ficha ali, né, uma espécie de ficha criminal. Ele tirou a vida nos quadrinhos ali de algumas pessoas, que eu não vou dizer sobre quais motivos isso se deu. Enfim, um breve resumo do Johnny Walker. E depois do Johnny Walker, ele comandaria a formação dos Vingadores da Costa Oeste, que teve argumento e arte John Byrne, tá? Enfim, aí o Agente Americano é assim. Essa é o curto resumo do Agente Americano. Aí o que acontece, né? Bom, falei do Agente Americano, agora eu vou falar sobre Bob Reynolds. E quem é Bob Reynolds? Bob Reynolds, nos quadrinhos, lá no começo dos anos 2000, foi uma tentativa da Marvel, de forma criativa da Marvel nos quadrinhos, se reinventar, criando um personagem, mas dando a entender que ele sempre existiu na linha cronológica do universo Marvel. Que o Robert Reynolds, ele sempre existiu. Então o que eles fizeram ali? O escritor Paul Jenkins e o artista Jay Lee, brilhante, os dois brilhantes, eles criaram esse personagem e infundiram uma abordagem psicológica nesse personagem do Bob, o que tornou ele uma espécie de super-homem da Marvel, né? O personagem que ele tem o poder de 1000 sóis explodindo, né? A força do sol, né? A força da energia solar, 1000 sóis explodindo. Ele explode, ele pode destruir a Terra, ele pode causar uma devastação iminente. E para quem leu a saga Hulk contra o Mundo, ou World War Hulk, sabe muito bem que o término dessa saga termina com o Sentinela sendo o vilão da história, que depois precisa ser parado. E por que o Sentinela ele acaba sendo o vilão? Mais algumas informações adicionais aqui do Tempter 60. Porque quando o Sentinela foi criado para ser uma espécie de super-homem, Superman da Marvel, o Sentinela também ele é ao mesmo tempo super poderoso. Ele veste o uniforme amarelo dele, um super-herói puro. Ele é puro como o super-herói, o Sentinela. Só que ele tem um problema, que ele sofre de uma doença chamada agorafobia, que é o medo de enfrentar lugares públicos. Ele precisa ficar todo o tempo sem enfrentar lugares públicos, tumultuados e tudo mais. Ele deve ficar todo o tempo contido, o Sentinela. Porque se ele simplesmente sair do controle, ele perder o controle dos poderes dele, um mal, uma entidade malévola, totalmente assim, obscura, toma conta do Bob e faz com que o Bob destrua tudo que ele considera bom, tudo que ele ama seria destruído. E por que essa entidade toma conta do Bob? Porque o Bob,
ele é um personagem que infelizmente ele acumulou muitas mágoas não, né, vou dizer assim, ele acumulou muita coisa ruim no interior dele, muita coisa ruim, depressão, ele é uma pessoa que se sente solitária, se sente sempre atormentada por algo que ele acha que vai acontecer e tudo mais, que a gente vê que esse tormento que ele sofre se dá por conta dessa entidade que é praticamente chamada de vácuo ou vazio, lá nos Estados Unidos, The Void, tá? Essa entidade é praticamente negra, é obscura, você vê só preto, você vê a imagem da entidade, é negra, né? Entidade, não tô vendo negro assim de cor, mas é obscura, black, obscuro, tipo um buraco negro. Agora acho que já defini bem, buraco negro, black hole, praticamente, buraco negro. Essa entidade você vê, e quando o Robert está possuído, né, essa entidade toma conta dele, na verdade, ou possui, né? É uma possessão, né? Você vê apenas os olhos do Bob bastante distantes e tudo ali obscuro, como se fosse as cinzas de um buraco negro, ou seja, o vácuo é o vazio, é o nada. E o nada está no mundo para destruir tudo, levar tudo embora, tudo que você ama, tudo que você conserva, tudo que você guarda com você, ele vai levar embora, vai levar tudo embora. E o trabalho do vazio, do vácuo, é destruir tudo que o Bob Reynolds ele ama na vida. Ou seja, o filme dos Thunderbolts, ele é um filme padrão da Marvel, tem piada, tem aquela velha, né, aquela velha mania da Marvel de quando a coisa está indo, né, está indo bem, temos momentos tensos, o filme ele simplesmente do nada apresenta uma cena que dá suavidade em um momento obscuro. Isso é um erro da Marvel. Mas aqui esse filme tem o Sentinela, então a Marvel teve uma carta na manga, né? Os caras ali da Marvel tiveram uma carta na manga, que eles pensaram, vamos introduzir o Sentinela dos Thunderbolts, porque a gente sabe que esse personagem vai salvar o universo cinematográfico da Marvel, o MCU, porque o MCU está passando por alguns momentos bastante, tanto quanto, né, vamos dizer assim, não vou dizer decadência, porque os caras ainda estão fazendo filme, momentos que o pessoal está criticando muito os filmes, então vamos fazer algo sério, vamos introduzir o Sentinela, deixar o Sentinela ali nos Thunderbolts. A gente sabe que nos quadrinhos o Sentinela não foi membro dos Thunderbolts, não é assim que ele começou. Eles deixaram o Sentinela, e o Sentinela no filme dos Thunderbolts, que é a melhor coisa que o filme tem, embora, né, dure muito pouco. Eu acho que eles deviam explorar mais o conceito Bob Reynolds, vácuo, o bem e o mal, o vazio, tá? Deviam explorar mais esse conceito do que se focar nas piadinhas. E o problema dos Thunderbolts são as piadas, é aquele filme padrão Marvel, e infelizmente deixaram, né, enfim, se focaram muito, né, em vários personagens ali, que os personagens guardam suas mágoas, suas respectivas mágoas. Temos até uma tentativa de suicídio por parte da personagem que faz a nova Viúva Negra, tá? Eu não gostei da atriz, prefiro a Scarlett Johansson, mas aqui é opinião minha. Então esses personagens guardam todas essas mágoas, essa solidão e tudo mais, depressão, o filme lida com depressão, e quem absorve tudo isso é o Bob Reynolds, o Sentinela, que depois a gente vê que ele não é apenas um personagem puro, coexiste o outro lado dele, que é um lado maligno, que veio para destruir tudo e todos, inclusive o próprio Sentinela, para tomar controle do corpo do Sentinela, dele mesmo, né? E fazer com que apenas o vácuo prevaleça no universo Marvel. Bom, o vídeo já está chegando ao fim. Minhas considerações sobre o filme dos Thunderbolts é que eles poderiam explorar mais o Sentinela, mais o lado sombrio, mas infelizmente o filme tem muitas piadas, tem aquela sátira de filme de super-herói e tudo mais, lutinhas, e os momentos obscuros do filme, infelizmente, são muito poucos, beleza? Fiquem ligados nesse canal que logo mais estarei voltando ainda hoje, prosseguindo com o quadro Sexta-feira do Terror. Eu sou o Taper60 e você está no canal Taper60.